dois aspectos importantes desta situação. Precisa perceber se houve morte cerebral, né? Se houve morte cerebral, ou se esse coma é um coma que vai continuar por muito tempo, ou caso ela saia do estado de coma e ela fique vegetando de uma forma, mas sem aparelhos, veja bem, sem aparelhos ela vai ficar vegetando, ela vai ficar sem sentido, né, tendo que dar comida na boca ou intravenosa, uma situação complexa assim, tem muitos casos. Bom, vamos um a um. Quando a pessoa ela tem morte cerebral, por exemplo, já houve a desconexão do cordão de prata, ok? Tá ok? Então, mesmo que o corpo biológico ele sobreviva através de aparelhos, através de máquina, mas não há possibilidade mais de ocorrer uma conexão entre a consciência e o corpo físico e o corpo biológico. Portanto, neste caso, já houve uma separação do espírito daquele corpo que está ali, após a morte cerebral, ok? Porque o cérebro é que é o ponto de contato, é o ponto de ligação entre o espírito e o corpo físico. Se não existir mais condições dessa conexão, já o cérebro não mantém mais, ele está desligado, ele apaga, né? Ele morreu, então não tem mais como haver um contato entre a sua consciência espiritual e para controlar e trabalhar no corpo físico. Então já há uma desconexão. Ok? Se você ficar lá por aparelhos e tal, você vai ficar até os aparelhos, até o seu corpo biológico resistir. Mas desligou os aparelhos e alguma situação futura, ele vai morrer mesmo e vai acabar a situação. Ok? Muito bem. Uma segunda situação é essa pessoa voltar do estado de coma, onde o cérebro não morreu. Ok? Aí acontece uma situação. A partir do momento que o espírito não pode conectar-se 100% ao cérebro e realizar uma conexão, veja bem, com o seu corpo físico e falar, gesticular, controlar toda essa máquina, o ser não morreu, ele está conectado com o cordão de prata. No entanto, ele não consegue controlar o corpo, permanecer no corpo. Okay? Ele fica numa situação bastante complexa mesmo, né? A situação de um tetraplégico, por exemplo, está entendendo? O tetraplégico ele entra no corpo quando acorda todos os dias pela manhã, mas não consegue mais controlar seu corpo, ele não tem uma ação sobre o seu corpo. Um tetraplégico quase que é o estado vegetativo do corpo. Claro que a mente dele está ativa, né? Ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa que pode ser de grande utilidade para a sociedade ainda, né? Porque grandes cientistas, grandes inteligências, veja o Stephen Hawking naquela cadeira de roda lá, né? Daquele estado que ele se encontra, mas a sua consciência, a sua mente, a sua grande inteligência ainda é de grande utilidade para a humanidade. Então, a gente tem que estudar caso a caso. Inclusive, até tem que ir até a pessoa e ver se a conexão do espírito está ali, né? Agora, se a pessoa acorda, se você percebe que ela acorda, ela se alimenta, mesmo que você coloque comida na boca dela, tal, aí ela está ali, tá ok? Aí não houve a desconexão total, não, ela não morreu, ok? Então, neste caso, claro que quando ela dorme há uma desconexão, o corpo astral dela vai viajar, vai viver as experiências, e quando ela acorda, ela está resgatando esse estado kármico em que ela se encontra. Deu para entender mais ou menos como é que funcionam essas coisas? Então é bem assim. É bem assim, acontece muito casos dessa natureza, né? Talvez para o espírito ir se desconectando da matéria com um pouco mais de consciência, porque ele vai perceber que aquele corpo já não tem mais sentido, ele não pode trabalhar, não pode viver mais essa realidade e tem que se contentar e tomar a consciência, na verdade, de que ele tem que partir. Tá? Então existem muitas situações que tem que ser analisadas caso a caso, conversar com o espírito, conversar com os mentores daquele espírito que estão acompanhando aquele momento na vida.